iniciamos hoje uma nova série de mensagem falando sobre intimidade com a fonte. Nós precisamos de intimidade. Quem é a fonte? A fonte é Jesus, isso mesmo. É Ele. E nós precisamos de ter intimidade com Ele. E durante todo esse tempo nós vamos falar sobre isso. De nós nos relacionarmos com Ele. Intimidade com Deus, queridos, não é fruto de isolamento espiritual, nem de ativismo religioso. Muitas pessoas pensam que intimidade com Deus é eu preciso me isolar. E aí eu estou em consagração, muitas pessoas dizem estou em consagração, e aí não que isso não seja, obrigado meu irmão, não que isso não seja importante, não que não se deva fazer isso, né? Devemos fazer isso, sim, mas lembrando, queridos, que isolamento espiritual não quer dizer que nós temos intimidade com Deus. Ativismo religioso também não quer dizer que nós tenhamos intimidade com Deus. Muitas pessoas acham que servir na igreja, eu sirvo aqui, eu sirvo ali, eu faço isso, faço aquilo. No entanto, que nós procuramos, como igreja missionária aqui em Carapó, limitar a quantidade de ministério da pessoa. Porque senão a pessoa pega 10 ministérios e aí vira um ativismo religioso. E isso também não é intimidade com Deus. Nós dependemos, nós precisamos, nos relacionar, nós precisamos servir na igreja. Inclusive eu já faço aqui um convite, já aproveito, aqueles que são pais de PEDs, pais de teens, é importantíssimo que vocês sirvam nos ministérios deles. É importantíssimo que você faça isso. Quem é pai de kids também, se envolva nesses ministérios. Você que tem os PEDs, fala assim, meus PEDs é pré-adolescente, tá? Que vai ali até os 12, 13 anos. Você que tem filho já de 12 anos no PEDs, você já tem que começar a trazer o seu filho nos teens. Você já tem que vir com ele nos teens, para ele poder fazer essa transição, para ele conseguir, ele ou ela, né, seu filho ou sua filha, conseguir fazer essa transição, e já se acostumando com os teens. Você que é pai de teens, pais, né, de teens, e eles já estão saindo ali dos teens, indo para a juventude, você precisa acompanhar o seu filho na juventude, trazê-lo para a juventude. Traga o seu filho que é teens, que é adolescente, para o culto da juventude. Já só fazendo uma correção, culto dos jovens todos os sábados agora, tá? Não é só no último sábado do mês. Todo sábado nós teremos culto com os jovens, ok? E é importante nós ressaltarmos uma coisa, queridos, que nós vamos ter 2 sábados estudo bíblico, e 2 sábados vão ser palavras, ministrações, né? Mas 2 sábados nós teremos estudo bíblico. Então é importante, quer conhecer a Bíblia? Vem aqui para o sábado. Venha participar com a juventude também. É um convite também para toda a igreja, ok? Para que você possa participar conosco. Hoje eu quero falar dessa questão da intimidade com a fonte. Eu quero falar do convite, queridos. O convite. E para nós entendermos o convite, nós precisamos lembrar e saber o que é intimidade, o que é busca sincera de Deus. Quando iniciou a intimidade, queridos? Quando iniciou a intimidade com Deus? Quando o homem tinha intimidade com Deus? Não era lá no Éden? Não era quando Deus cria o homem, forma o homem, e ele torna aquele ser, um ser próximo dele, e ele estava ali todos os dias com aquele homem. Todos os dias ele estava ali, junto. Era uma relação de intimidade com ele. Era uma relação de proximidade. E quando que o homem perde isso? Capítulo 3 de Gênesis. Quando entra o pecado na vida do ser humano. Quando o homem ele escolhe o pecado, ele escolhe pecar a estar próximo de Deus.
E ali o homem perde a intimidade com Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, graças a Deus que por amor, graça, infinito amor, infinita graça, Ele envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz e restaurar e restabelecer novamente essa intimidade. Ele faz isso novamente conosco. E é isso que Jesus fez para nós. E aí tem um convite, queridos. Tiago 4, versículo 8, que diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se. Outra tradução vai estar: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Se aproxime, chega perto, que eu vou chegar perto de vocês. Eu não vou estar longe. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos entrando no mês de fevereiro, e daqui uns dias teremos a festa da carne. Daqui uns dias terá, né, no Brasil, a festa da carne. Nós não teremos, nós não fazemos parte disso. Mas a festa da carne será notória, será visível em todos os cantos do mundo. E nós precisamos entender que isso são ruídos que substituem a presença de Deus nas nossas vidas. E lamentavelmente, muitos crentes estarão nos seus celulares, nas suas TVs, olhando essas festas. Olhando as mulheres seminuas, participando daquilo, fazendo com que aquela festa maligna, demoníaca, entre dentro dos seus lares. E por que é maligna e demoníaca? Credo, pastor, é uma festa cultural do Brasil, cultural dos infernos. Me perdoe, queridos, mas é pura verdade. Por quê, queridos? Porque vem gente do mundo inteiro para fazer o quê? Promiscuidade, para prostituição. Vem gente de todos os lugares do mundo, milionários, já encomendam, irmãos. Encomendam, não é assim, cortejam, não, encomendam meninas para se prostituir, para ter relação com meninas novinhas. Isso é festa, irmão. Isso é demoníaco. O que acontece mais? E são ruídos que muitos estão envolvidos. Muitos estão, achando que é uma festa normal, que nada, isso é cultural. Que cultural, irmão? Uma cultura do inferno isso, não é cultura dos céus. Que cultura é essa que depois que passa a festa, milhares de crianças se tornam mães sem saber quem são os pais dessas crianças? Que cultura é essa que depois da festa, milhares de pessoas estão doentes com doenças sexualmente transmissíveis? Que cultura é essa que muitos se embriagam, muitos, vão a óbito por causa de embriaguez e por causa de entorpecentes, de drogas? Que festa é essa? Que cultura é essa? Isso é cultura do inferno, não é cultura de Deus, não é cultura que o crente pode participar. Não é, irmãos. Isso são ruídos que estão atrapalhando a presença de Deus. Mas é por causa do mundo? Não, irmãos. É porque essa cultura está entrando nas nossas vidas. E nós nos afastamos de Deus. Eles podem ter a festa deles, podem fazer o que quiser, querido. Mas se você estiver conectado, ligado com o Senhor, você não perde a presença de Deus. Mas as pessoas estão se distanciando. Nós necessitamos, querido, de discernimento nesse tempo. Nós necessitamos entender o que está acontecendo. Quantas vidas estão perecendo e nós achando que tudo é normal. O que nós estamos fazendo como igreja?
nós estamos nos afastando da presença de Deus, porque se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos clamar por essas almas, nós vamos chorar por elas, nós vamos interceder por elas, nós vamos investir tempo de oração pelas almas, mas nem pelas famílias as pessoas já estão chorando mais, os parentes não estão nem chorando pelos filhos mais. Eu já ouvi mãe dizer para mim, eu cansei. Eu já ouvi pai dizer para mim, não tem mais jeito. Como que não tem mais jeito? Se o Senhor é o único que pode dar jeito, irmãos. Como que não tem jeito se aquele que dá a vida é o único que pode transformar a vida? E é exatamente isso, queridos. Nesse contexto que a palavra de Deus nos chama a atenção. O mundo se dispersa. E Deus nos convida a nos aproximar dEle. O mundo se distancia. E Deus nos chama para próximo dEle. Para estar perto dEle. Sabe o que acontece? Por que eles têm essas festas? Eles estão fugindo de si mesmos. Estão fugindo deles mesmos, das coisas que estão dentro deles mesmos. Estão fugindo do vazio. Estão fugindo, queridos, porque eles não se aguentam mais, e eles precisam de barulho, eles precisam do ruído, eles precisam de algo que ocupe o lugar. Só que passou aquele tempo, o vazio volta. Porque o vazio, irmãos, que tem dentro das pessoas, e se você tem esse vazio dentro de você, quero te dizer que você não preenche com festa, você não preenche com bebida, você não preenche com sexo, você não preenche, sabe, você não preenche com esposo, com esposa esse vazio. Porque esse vazio não se preenche com nada, não se preenche com coisas, com objetos. A única coisa que preenche o vazio do ser humano é uma pessoa, é Jesus. É a única pessoa, é o único que pode preencher esse vazio. Mas as pessoas continuam buscando. E nós estamos perdendo tempo, queridos. E quando o Senhor faz esse convite, não é uma ameaça, é um convite. Não é peso, queridos, é graça. É misericórdia, é amor. E é assim que nós iniciamos hoje, queridos, a nossa série, Intimidade com a Fonte. Lembrando, queridos, que raízes profundas não se formam no barulho, mas na permanência. Raízes profundas só se formam permanecendo na presença do Senhor. Raízes profundas só se formam quando nós buscamos e nos aproximamos dEle, Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos sendo, eu falei ali para o pessoal, né, estava ministrando, pessoal dos kids e dos pads, que estão servindo lá hoje, eu falei para eles, quantos crentes se bipiruna? Sabe o que é esse bipiruna? Aquela árvore, dá umas árvores grandes, mas as raízes, às vezes profundas, mas logo apodrecem. O tronco, às vezes grosso, mas oco e podre por dentro. O Senhor quer que a gente seja, sabe, estejamos nós enxertados na videira verdadeira, que é Ele, que é Jesus, com raízes verdadeiramente profundas. E Eugene Peterson, ele diz assim, que um dos maiores perigos da fé cristã é quando ela se torna apenas atividade religiosa, sem encontro real com Deus. Intimidade não é acidente espiritual, não acontece por costume, por tradição ou por frequência ao culto. Intimidade é resposta. Intimidade não acontece, queridos, sabe, por você ser crente, ser religioso. Intimidade não acontece por você frequentar a igreja. Intimidade não acontece porque você serve na igreja. Intimidade não acontece porque você faz faz muitas ações sociais. Intimidade acontece, queridos, porque nós devemos responder ao convite que Ele nos faz. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma resposta minha e tua.
Tiago, ele escreve, quando ele está escrevendo esse texto, ele está escrevendo a comunidade cristã que está sendo pressionada por conflitos internos e sendo seduzidas por coisas externas. Ele escreve nesse momento dizendo para eles, olha, é esse o momento que você precisa se aproximar de Deus. É esse o momento que você precisa permanecer nele. É esse o momento que você não pode fugir dele. Mas as pessoas estão com medo de Deus. A intimidade, queridos, espiritual, não acontece por osmose. Ela acontece, queridos, por resposta consciente ao convite de Deus. Aproxime-se. Aproxime-se, queridos. Quando? Mês que vem? Hoje. O ano que vem? Hoje. Quando você vai se aproximar de Deus? Quando você vai decidir, queridos, entregar a sua vida a Jesus? Quando você vai decidir seguir Jesus? Quando você vai decidir descer as águas do batismo? Quando você vai decidir mudar a tua história, mudar a tua vida? Quando você vai decidir? Queridos, se nós estamos cercados de tantos ruídos, como que nós vamos reconhecer o convite silencioso de Deus para nós nos aproximarmos? Se nós estamos cercados de ruídos, o que a gente vai fazer, querido? Sabe por quê, queridos? Nós estamos cercados de ruídos. É porque nós estamos no meio dos ruídos, no meio dos barulhos, no meio das festas, no meio do pecado. É por isso que nós não escutamos a voz de Deus. Uma pessoa disse para mim uns dias, ele falou, pastor, eu não ouço Deus. Eu queria ouvir Deus, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus, sabe, me desse uma resposta. Eu falei, mas que resposta você quer? Você quer que Deus chegue para você e te bata na cabeça? Você quer que Deus chegue para você e faça mais o quê? Porque a resposta está aqui, meu irmão. A resposta está na palavra de Deus. A resposta está quando nós nos achegamos a Ele e procuramos. Mas nós queremos uma resposta rápida. Nós queremos alguém que chegue para nós e fale, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu falo, pessoal, né, eu gostaria tanto de tocar violão. Irmãos, eu acho tão legal, tão bonito. Eu gostaria tanto de tocar. Puxa vida, como que eu gostaria? Mas eu gostaria de pegar o violão, Deus me desse o dom tão rápido que eu já soubesse fazer tudo os ritmos, juntar essa mão com essa mão, tocar, sabe, cantar junto. Mas não funciona assim. Se eu quiser aprender a tocar violão, eu tenho que sentar lá todo dia, pelo menos um período, e fazer o blém, 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 blém. Quem quer pão lá, né? Começar do começo, eu tenho que fazer, eu tenho que treinar, eu tenho que enjoar, tenho que fazer calo nos dedos, até eu aprender. E a gente quer, queridos, muita coisa de Deus, mas longe da presença dEle, nós não vamos conseguir nada. O Senhor quer nós próximo a Ele. É tempo de nós, como igreja, queridos, enxergarmos o excesso de distração, o excesso de barulho que está acontecendo e ir em resposta ao convite dEle, para perto dEle, para próximo dEle, ouvindo a voz dEle, entendendo, conhecendo a voz dEle, porque se você conhecer a voz dEle, pode estar o barulho que for lá fora, quando Ele te chamar, você sabe que é Ele que te chamou, nada vai te atrapalhar. Sabe por quê, querido? Você não vai estar no meio do barulho, você não vai estar no meio do ruído. Então, segundo, queridos, Deus já está perto. A iniciativa é a graça de Deus, que foi dada a nós. Sabe, Tiago aqui não está afirmando que Deus se aproxima depois que o ser humano muda. Tiago não está dizendo, olha, você precisa mudar para Deus chegar perto de você. Tiago não está dizendo, olha, Deus está esperando você fazer alguma coisa para que haja visivelmente mudança na sua vida. Mas Tiago está dizendo para nós que a aproximação é essa a resposta. É ouvir e ir. É ouvir e atender.
Eu lembrei agora aqui, me permita, o irmão Zé, me permita aqui, usar um exemplo dele, né? Às vezes a gente está lá na chácara, né? O irmão Zé dá uns gritos lá, os boi tá tudo para lá, as vacas, tudo quanto é lugar. Dali a pouco junta tudo, porque ouviu a voz, conhece a voz, entendeu a voz, entendeu o chamado. E é isso, queridos, é isso que Deus quer. Deus está perto. Deus está perto, Deus não está longe. Quantas vezes nós entendemos que Deus era distante, que não tínhamos acesso a Deus, que não tínhamos como chegar a Deus. Eu sou tão pecador, tão miserável, e somos mesmo. Eu sou, sabe, tão cheio de defeitos, e somos mesmo. Mas só que a gente acreditava que não tinha como estar perto de Deus. Por causa de tudo isso, a graça revelada em Cristo Jesus nos aproxima dele, nos chama para perto. É isso, queridos. Então, a iniciativa da graça, Deus já está perto. John Wesley afirmava que nenhuma busca humana por Deus é autônoma. Ela já é fruto de uma graça anterior que ilumina, convence e atrai. A graça do Senhor já nos alcançou, querido. Nós já fomos alcançados por essa graça. Carson, ele reforça que, biblicamente, a busca por Deus nunca é uma escalada humana ao céu, mas uma resposta humilde ao Deus que se revelou. Sabe, é nós nos aproximarmos dele agora. É nós estarmos perto de Deus hoje. É nós podermos conversar com Deus com proximidade. É agora, sim, Deus, é contigo, é eu e o Senhor, aqui, é nós dois, um tete a tete, só nós. E Wright, ele acrescenta que no Novo Testamento, Deus não é um ser distante a ser alcançado, mas o Pai que em Cristo já atravessou a distância. Distância que havia entre nós, queridos, e Deus, Jesus já atravessou por nós. Jesus já nos fez ficar próximos de Deus. É nós que precisamos nos aproximar. Nós precisamos nos achegar a Ele. Deus já tomou a iniciativa. O que está te impedindo de se aproximar dEle, queridos? Deus já fez o processo, já enviou Jesus. A distância que existia mesmo entre nós e Ele foi aproximada por meio de Jesus. Jesus fez isso por mim e por você, querido. A aproximação, queridos, não nasce do medo do castigo, mas da confiança no amor que nos precede. Amor de Deus que vem antes. Sabe, é isso. Isso nos traz segurança espiritual. Segurança de que se nós nos aproximamos, não é por medo. Se eu não me aproximar de Deus, eu vou sofrer isso. Se eu não me aproximar de Deus, o diabo vai me pegar. E pega mesmo. Tá? Mas não é por medo que eu vou chegar. Não é por medo que eu vou me aproximar dele, de Deus. É porque a graça, o amor dele já foi revelado. É porque ele me ama. E eu o amo também. E eu quero estar perto dele. É isso, queridos. É isso que Deus quer para nós. Terceiro lugar, queridos. Intimidade exige transformação. Intimidade exige transformações. Fala comigo. Vamos falar comigo. Intimidade exige transformação. Tem que ter mudança, querido. Tem que ter mudança. Não existe intimidade sem transformação. O texto de Tiago 4, ele fala assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui Tiago ele faz menção do Salmo 24, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É isso, queridos. Intimidade tem que ter mudança.
Queridos, se você entregou a sua vida a Jesus e continua tudo do mesmo jeito, então você não entregou. Mas eu fiz a confissão. Você falou, mas o seu coração entregou de verdade? Porque se eu me entrego a Deus, eu estou disposto a que haja transformação. Nem que doa, nem que machuque. Porque a transformação precisa, querido, precisa de quê? De aparar as arestas, de cortar as pontas. A transformação precisa de lixadeira, né? A gente acha um brilhante, um diamante muito bonito, mas até ele chegar lá, queridos, o processo foi dolorido, foi difícil, e nós queremos em passe de mágica, mas Deus é poderoso, Ele faz assim, flup, né? Sem sentir nada. Queridos, Deus, Ele vai transformar a nossa vida dia após dia. Mas você precisa estar disposto a isso. Abrir o seu coração para isso. Skinner, ele fala assim, que mãos representam ações visíveis. É o que nós fazemos, né? E coração aponta para as motivações internas. Aquilo que só você e Deus sabe. Aquilo só você e Deus reconhece e conhece. Intimidade, queridos, não é proximidade emocional. Não é apenas proximidade emocional, mas é também coerência ética. É ter coerência, é ser ético, é saber o que é certo e errado, é não buscar, não fazer o errado, é não, cometer coisas, porque, irmãos, o que adianta? Estamos aqui hoje, todos reunidos, amém, aleluia, glória a Deus, a bênção, sai daqui, vai pecar. Sai daqui, vai dormir com a namorada. Sai daqui, vai ter sexo antes do casamento. Sai daqui e vai mentir. Sai daqui, queridos, e vai passar o outro para trás. Não, queridos, não é isso que o Senhor está falando. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Não é uma proximidade emocional. Deus deseja você inteiro. É inteiro, gente. Deus não te quer por porcentagem. Não é uma parte de você, é 100% ou nada. Com Deus é assim, queridos. Ou é 100% dele, ou ele não quer nada. Porque ele não aceita só pedaço. E ele quer você 100% nas mãos dele, para que ele possa transformar. Então você não precisa ter medo, porque as mudanças e as transformações que Deus faz, vão ser benéficas para a sua vida. Vai ser algo bom para você, vai ser algo transformador, restaurador, curador, porque é isso que Ele quer, é isso que Deus deseja para você. Por isso que John Wesley insistia, e a vida dele, ele insistiu na santidade, insistiu que, o cristão tem que viver uma vida de santidade, não é ser perfeito, não é perfeccionismo, mas uma vida de proximidade com Deus exige uma vida de santidade. Deus está te dizendo assim que Ele te ama, mas Ele também te orienta o caminho. Como saber o caminho? Tem que ler o manual. Tem que ler com o coração aberto esse manual. Tem que ler com a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque aí sim, querido, aí Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Aí Deus vai fazer muitas coisas tremendas na sua vida. Dietrich Bonhoeffer, ele fala assim, ele alertou a igreja contra a graça barata. Comunhão sem arrependimento. Estou na comunidade da fé, mas não me arrependo dos meus pecados. Estou aqui, trabalho, sirvo, faço parte, canto, toco, limpo. O que mais? Sou dizimista, sou ofertante, sirvo nos ministérios, mas não se arrepende. Não tem como, não tem, queridos. E é pecado e a gente tem que se arrepender. Eu te dizer uma coisa, se você pecou contra alguém,
Você pode até, eu me arrependi, pastor, eu já pedi perdão para Deus, mas você tem que ir até a pessoa e pedir perdão para ela, reconhecer, você precisa se humilhar perante essa pessoa, sim, para que seja curado, para que seja liberto, para que seja transformado. Então, sabe, não pode ser assim. Fé sem transformação. Tem fé, eu creio em Deus, acredito em Jesus, mas nada mudou. Como assim, querido? Se a sua fé é em Cristo Jesus, tem que ter mudança na sua vida. Não precisa ser uma mudança, sabe, completa de uma vez, mas todos os dias, sabe, vai começar a ver pessoas que vai falar para você, está acontecendo alguma coisa com você, está mudando, está diferente. Tem que haver mudança, queridos. Né? E ele ainda diz discipulado sem cruz. Adianta eu discipular uma pessoa, mas não apontar para a cruz de Cristo, não apontar para, sabe, para o nosso Salvador. Eu vou estar ensinando algo, posso ensinar teoria, posso ensinar teologia, mas eu preciso ensinar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que nós vamos partilhar, né, esse momento que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, e está à destra de Deus e intercede por nós. Eu preciso fazer um discipulado que aponta para a cruz, que aponta para Jesus, que aponta para a salvação. E aí sim tem que haver mudança. Aproximar-se de Deus sem disposição para ser transformado é ilusão religiosa. Você pode ter sido um adúltero na sua vida, mas se você se aproximar de Jesus e disser assim, eu quero transformação. Se você não for transformado, você está apenas com uma ilusão religiosa de que está acontecendo algo. E outra, o seu coração continua lá ainda no passado. Estou falando isso, mas qualquer outro pecado, queridos, mentira. Inclusive, nós vamos trabalhar com a juventude os 7 pecados capitais. Nós vamos trabalhar com eles no estudo bíblico, isso, 7 pecados capitais. Então é importantíssimo que você venha, não tenha medo. Talvez você fale assim, eu vou lá, aí vai apontar um pecado que eu tenho, então não quero nem ouvir. Querido, a escolha é sua. Deus não está pedindo, pelo amor de Deus, para você se arrepender. Deus não está implorando para você mudar de vida, mas Ele está mostrando o caminho, que se você quer transformação, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Aproximar-se de Deus sem disposição para mudança é um auto-engano espiritual. Você está se enganando que é espiritual. Você pode ler a Bíblia, pode orar, mas não está havendo mudança. Não é porque Deus não está fazendo, é porque você não está permitindo. Porque você não está deixando Ele fazer. Então, nós não podemos abraçar a fonte, queridos, com as mãos ocupadas. Muitas vezes nós estamos querendo abraçar a fonte, mas nós estamos cheios de coisa, cheio de serviço, cheio de pecado, cheio de coisas que não mudou nada na nossa vida. Não tem como você abraçar a fonte assim. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe, que Deus não nos rejeita. Ele nos ama. Ele se importa conosco. Ele continua no mesmo lugar. Fomos nós que nos afastamos dele. Fomos eu e você que nos afastamos dele. Que fomos permitindo as astutas ciladas de Satanás entrar nas nossas vidas. Fomos deixando coisas que eram importantes serem trocadas. E falar assim, isso não tem tanta importância, eu posso. Fomos dando concessões ao diabo, permitindo como que se nada pudesse, sabe, como que se, não é bem assim. É bem assim, irmãos. Pecado é pecado e nos afasta de Deus, nos distancia da presença de Deus. E se nós continuarmos no pecado, não tem transformação. Nós estamos buscando a presença de Deus ou apenas queremos o conforto que Ele produz em nossas vidas? Porque se nós queremos transformação e mudança, queridos,
Eu vou te dizer para você, com verdade. Não vai ser fácil, não. Mas vai ser bom. Vai ser maravilhoso. Sabe aquela casa velha que você pega e olha e fala assim, não tem jeito. Isso aqui só se derrubar, tudo. E aí chega um arquiteto, vai lá, faz um desenho, aí vem a mão de obra, começa a trabalhar naquele lugar, começa a mudar aquele ambiente, começa a tirar sujeira, começa a tirar podridão, começa a tirar pau velho, começa a trocar viga que está podre, começa, sabe, restaurar aquele ambiente. Depois de tudo pronto, você fala, uau, não acreditava que isso podia ser feito. Pode, querido, assim é com as nossas vidas. Você pode estar desse jeito, se você permitir que o arquiteto do universo, como alguns chamam, faça a obra perfeita na sua vida, vai haver mudança, vai haver transformação. Santidade não é preço da intimidade, mas é fruto inevitável dela. Santidade não é preço da intimidade. Eu não, sabe, então, não, é fruto. A santidade é porque eu tenho intimidade com Deus. Eu vivo uma vida de santidade, porque eu estou próximo de Deus, porque eu me relaciono com Deus. É isso. A quarta, queridos, verdade. Deus não se esconde. É uma promessa da reciprocidade, né? O versículo 8 ainda diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa afirmação de Tiago é direta e pastoral. Tem jogo de esconde-esconde espiritual com Deus, não. Se você se achegar, Ele vai se achegar. Se você não for, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Então, é isso que nós precisamos, queridos. E a promessa não é mecânica, querido, é relacional. Não é algo assim mecânico, é através do meu relacionamento com Ele. Eu vou construindo dia a dia, momento a momento, instante a instante. Sabe, é isso, eu começo a construir esse relacionamento. Deus responde à busca sincera, porque deseja comunhão. Não é fórmula, é encontro. Ele quer encontro com você, querido. Ele não é uma fórmula mágica de mudança, é o momento do encontro, é o momento em que você vai até Ele, o momento do encontro, é o momento do relacionamento, é o momento que você começa, sabe, já passa do natural, começa a ser o transcendente, é o sobrenatural acontecendo no natural, na sua vida. É isso, sabe, queridos? Começa a acontecer algo diferente. Por quê? Porque Deus não se esconde de nós. Deus não está distante, Deus está perto da gente. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Se nós estivermos com o nosso coração limpo, nós vamos ver Deus, querido. E nós só vamos ter o nosso coração limpo se nós nos aproximarmos dEle, se nós nos achegarmos dEle, se nós permanecermos nele, se nós mantivermos um encontro com Ele. Só assim, queridos, nós vamos ter um coração limpo, um coração transformado. Bonhoeffer ainda lembra que Deus se revela especialmente na vida compartilhada da igreja, onde a intimidade pessoal com Deus se traduz em compromisso comunitário. E Wright diz, ele nos lembra, que ver a Deus não é apenas uma esperança futura, mas aprender a discernir sua presença ativa aqui e agora, especialmente na vida da comunidade. O que nós aprendemos com isso, queridos? Então eu não preciso servir? Não. Por causa da minha vida, por causa da minha proximidade com Deus, eu vou servir. Porque eu tenho relacionamento com Deus, eu vou servir. Porque eu busco a Deus, eu vou servir. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito. Não, é porque Cristo está em mim. Eu estou no processo de transformação diária, até a volta de Jesus. Diária constante, querido.
mudança diária e constante, até ele voltar. E assim, queridos, eu vou me aproximando dele. Mas para isso eu também tenho que servir. Eu tenho que me envolver na comunidade. Eu preciso estar envolvido na comunidade de fé. A família missionária, aqui no nosso caso. Eu preciso me envolver, sabe, com os kids, com os teens, com os PEDs, com a juventude, com a ação social. Eu preciso me envolver, queridos, nos ministérios de intercessão. E aqui já vai nós lembrarmos aos homens que terça-feira, 5h30, nós estamos aqui em oração. Amém? Esses homens estão devagar, hein? Estão muito frouxos. Pelo amor de Deus, hein? Olha lá, almaiada. Vamos com garra, viu? Terça-feira conto com vocês todos aqui, viu? Não vou fazer vocês gritar, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Mas, irmão, vamos terça-feira, 5h30 da manhã. Vem aqui orar pela sua casa. Ah, pastor, eu oro em casa mesmo, deitado na cama, né? Deus abençoe. Né? Então, irmãos, vamos nos envolver na vida da comunidade de fé. Vamos nos envolver nesse ambiente. Vamos nos envolver com as pessoas. Querido, se Deus tem prometido que Ele se aproxima de nós, por que nós estamos distantes? Se Ele já falou que vai, por que nós estamos distantes ainda dEle? A resposta é clara e simples. É porque nós ainda não fomos. Nós ainda não nos aproximamos dEle. E para concluir, queridos, talvez você e eu precisamos aprender ou reaprender práticas simples da fé cristã e da vida cristã. Talvez você que já tenha anos de cadeira do cristianismo, né? Talvez nós precisamos reaprender essas práticas simples. Oração silenciosa. Inclusive eu convido você, todo culto, a partir das 18h20, está aqui para orar, antes do culto. Um convite, queridos, venha antes do culto. Chega, ajoelha, ora. Se quiser andar, ora, mas vamos orar. Vamos nos envolver nesse momento. Outra atividade, outra prática, queridos, simples, que talvez nós precisamos reaprender, leitura atenta da palavra de Deus. Não é leitura para terminar ela em um ano. Você pode fazer a leitura para terminar a leitura bíblica em um ano, mas é uma leitura atenta, queridos. O que Deus quer falar comigo? O que eu preciso aprender nesse texto bíblico? O que Deus está querendo mudar na minha vida através dessa palavra? O que está acontecendo aqui que eu preciso entender que eu ainda não entendi? Isso, queridos, é uma leitura atenta à palavra de Deus. É isso. E isso é para os teens, para os PEDs, para os jovens, para todos nós. Isso é para todos. Talvez nós precisamos aprender, queridos, a respeito da ceia. Quantas pessoas não vêm à ceia? Ah, eu participo da ceia em casa. Irmão, se você estiver em casa com problema de saúde, um problema sério, que você não pôde estar aqui, ótimo. Vamos ter irmãos que participam assim. Mas, irmão, se você não vem à ceia por preguiça, porque doeu a ponta da unha, pelo amor de Deus, irmão. A ceia não é um pedacinho de pão com um copinho de suco de uva. A ceia, queridos, no entanto, que está escrito na palavra de Deus, como nós devemos proceder na ceia. É um momento muito especial. É um momento onde nós, nos aproximamos como família da fé, como comunidade de fé, juntos, lembrando o que Jesus Cristo fez por nós, irmão. Mas tem muitos que estão participando só com um pedacinho de pão e um copinho de suco. E sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Estão morrendo espiritualmente. É o que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios 11, do 23 até o fim dele. É por isso que entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esses dormem, não poucos que já morreram espiritualmente. Antigamente, era facão.
Morreu mesmo, era, sabe? Agora não. Agora as pessoas estão morrendo espiritualmente. E continuam achando que está tudo bem. Não está, querido. Talvez nós precisamos reaprender a comunhão, irmãos. Sabe, nos relacionar uns com os outros. E aqui, queridos, te falar um negócio, irmãos. Vou falar um negócio sério para vocês. Aqui nessa igreja, não tem um que presta. Não tem um. Credo, pastor. Rapaz, é tudo pecador. Somos tudo falho. Tem. Eu também sou pecador, eu sou falho. Também não presto, irmão. Se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno, irmãos. É graça, é misericórdia, é amor. E é por isso que nós precisamos olhar uns para os outros, sabe, com graça, com amor. Não é aceitar o erro e a falha dos outros. Não é aceitar pecado, tá? Mas é fazer parte. Talvez nós precisamos reaprender, queridos, discipulado. O que é discipulado? Talvez nós precisamos. Queridos, uma coisa é certa, a fonte continua jorrando. A fonte não seca. Jesus não seca. A fonte continua jorrando. Somos nós que nos afastamos dela e não estamos aproveitando da água viva. Então se aproxime dela. Se aproxime dessa fonte. E eu encerro aqui aproximando-se. Né, nós precisamos nos aproximar. Encontrar a nossa verdadeira intimidade, identidade. A nossa verdadeira identidade. E o texto é um texto que nós usamos na série passada, de João 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Enquanto muitos estão se perdendo no excesso, queridos, nós como cristãos devemos nos encontrar na presença do Senhor. Nos encontrar na presença de Jesus. Enquanto muitos estão já se preparando para o carnaval, para se esquecer de si mesmo, para se esquecer das dores, das suas, sabe, mazelas, nós nos aproximamos de Deus para finalmente descobrir quem somos. Quem você é, queridos? Responda para você. Quem você é? Nessa série, queridos, nós vamos aprender que raízes profundas não se formam em eventos esporádicos, mas na permanência diária. Raízes profundas é só permanecendo diariamente em Cristo Jesus. Diariamente na presença dEle. E um convite simples para você, para mim. Simples. Aproxime-se e permaneça. Aproxime-se de Deus e permaneça na presença dEle. Permaneça nele, querido. Não com medo, mas com confiança. Não com máscara, mas com sinceridade. Mostra quem você é de verdade. Para Deus, fala quem você é. Na verdade, Ele já sabe. Ele já sabe quem você é. Tem a história do pato. Talvez você já conheça a história do pato. Conhece a história do pato? Não. Tinha um sitiante, ele tinha um pato de estimação. E aí os netos deles foram lá passar férias. O menino e a menina, os dois irmãos. E o vô, o pato era da avó. E o vô deu um estilingue para ele. Mas ele era ruim de mira. Tirava para tudo que é lado, não acertava. Um dia o pato estava lá. O pato estava lá. E ele, acertou bem na cabeça do pato e matou o pato de estimação da avó. A irmãzinha dele viu. Aí o que aconteceu? A avó
ô fulana, vem me ajudar a arrumar aqui as coisas da mesa para janta. Ah, avó, meu irmão disse que está com a vontade de fazer isso, e olhou para ele e falou assim: eu vi o pato. Ele foi lá ajudar. Passou no outro dia, né? O vô chamou ele: ô fulano, vamos lá pescar, né? Chamou os 2 netos, né, para ir pescar. Aí a avó falou: não, ela vai ficar aqui para me ajudar a preparar a janta. Ela virou para ele e falou assim, não, virou para o vô, né, para a avó. Falou: não, ele disse que hoje queria ajudar a preparar a janta. Olhou para ele e falou assim: lembra do pato? Aí chegou uma hora que ele já não aguentava mais isso. E aí ele foi lá e falou para a avó: vó, eu matei o pato. A avó pegou e falou para ele: eu não aguentava mais. Eu pensei que você não ia falar isso. Eu vi, eu estava na janela quando você atirou e matou o pato. Sabe o que acontece, queridos? Deus está na janela, vendo as tuas atitudes, vendo o que você faz. Ele só está esperando que hora que ele vai se arrepender e largar de ser escravo do diabo. Que hora que ele vai abandonar o pecado, se aproximar de mim. Deus está na janela, queridos. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele está olhando para você. Mas ele está lá. Que hora que ele vai se arrepender, largar de ser escravo de Satanás, vir para perto de mim, se aproximar, se achegar a mim. Que nós possamos nos achegar a Ele. A fonte está aberta, a graça já nos chamou, a resposta agora é nossa. E para encerrar, queridos, para nós refletirmos e praticarmos, que ruídos precisam ser silenciados para que eu volte a ouvir o convite de Deus. Quais são os barulhos, queridos, que estão te atrapalhando de ouvir o convite de Deus? Segunda, que áreas da minha vida revelam proximidade sem transformação? Eu estou próximo, mas não estou sendo transformado. Quais são as áreas que precisam ser transformadas em minha vida? Terceira, querido, tenho buscado intimidade com Deus de forma isolada ou vivida na comunidade cristã? Eu tenho buscado uma intimidade com Deus só lá em casa ou faço parte da comunidade de fé junto com eles para crescer? Encerro com o versículo que nós meditamos hoje aqui com os líderes. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ajude. Feche os teus olhos.